Olá pessoal, hoje é dia 26 de junho de 2024. Diz no Salmos 46:10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, por acaso você se aquietou e já sabe quem realmente é Deus? Já teve alguma experiência direta com Deus? Creio que não. Aliás, se és uma pessoa dualista e apegada, com certeza não sabes quem é Deus e muito menos quem é a sua própria essência, a sua própria alma feita à imagem e semelhança de Deus. Isto porque mantém esses quereres apegados, egoístas e materialistas voltados ao mundo material e não consegue aquietar a mente. Sim, é obrigatório aquietar a mente das dualidades, dos quereres, dos pode, não pode, gosto, não gosto, etc. E sem esse tipo de aquietamento mental, jamais descobrirás quem é Deus. Isto é, jamais descobrirás que você é tão Deus quanto Deus. Afinal, você é feito à imagem e semelhança dele. E não há outra forma de silenciar ou aquietar a mente a não ser eliminando esses quereres, esses desejos que nascem do ego. E por isso é preciso, e para isso é preciso coragem e determinação. Coragem nada mais do que se encher de forças e poderes para poder superar a resistência interna ao ego, que não quer morrer, que não quer se calar, que não quer se aquietar e não quer morrer, não quer ser eliminado da sua mente. E praticar a contemplação pura e sincera cria essa neutralidade e o aquietamento mental, que fará a alma e Deus se manifestarem. Então saberás quem é Deus e quem é o você, alma. Então descobrirás quem é o ser divino, o Criador divino, e descobrirás que você é tão divino quanto ele. E nesse ponto experienciarás que você é a mesma fonte do Criador, da vida e do mundo criado. Só então a pureza, a sabedoria, o amor e as virtudes se tornarão nos motivadores, nas locomotivas da sua vida, isto é, nas bases das suas ações, reações e decisões absolutamente sábias e divinas. E isso tudo é porque com o desapego mental já estás em alta frequência energética e expansiva naturalmente, o que é o estado oposto às energias dos apegados, egoístas, materialistas, dualistas, que são energias negativas de baixa frequência e que contrai absolutamente tudo na vida, na mente e na espiritualidade. Mas qual o motivo de neutralizar, aquietar e silenciar a mente? O verdadeiro motivo é para descobrir por experiência própria que tudo que existe, tudo que se vive, que tudo que se faz nesse mundo é uma grande ilusão. E como sabem, ilusões são imaginações inexistentes. Pois bem, com o silêncio mental se descobre que os apegados estão vivendo um transe hipnótico de que tudo lhe parece real. Quando nesse mundo absolutamente tudo é relativo, mutante, temporal, passageiro, e tudo é um grande palco onde se encena um show que é de pura ficção. Por exemplo, quando você se desapega, você vai descobrir que você nunca teve nenhum tipo de sofrimento, você nunca teve nenhum tipo de estresse, depressão ou orgulho e arrogância. Você simplesmente vai descobrir que isso tudo é inexistente. E a única coisa que realmente existe eternamente nesse planeta e nesse universo inteirinho é Deus e a sua própria alma.
Então, só através desse silêncio mental é que se consegue desligar desse show ilusório da vida e relativa, apegada e inexistente, para poder encontrar a realidade espiritual da alma e de Deus, que é a nossa origem, que é realmente o que nós somos. E é por isso que devemos praticar a neutralidade mental, pois só assim vamos nos despertar desse pesadelo escravizante imposto pelo ego venenoso. Não é por menos que Buda simplesmente resumiu a vida numa única frase: não desejas nada desse mundo e serás eternamente feliz. Não desejar nada desse mundo significa silenciar, aquietar a mente. E aí Deus se revela. Ademais, porque os apegados se dedicam ao materialismo e a todos os seus quereres dualistas? Por que se dedica ao que lhe destrói? Porque os apegados dedicam as suas vidas para obter bons resultados nesse mundo material. Será que esses mesmos apegados não percebem que o mundo criado não pode completar nada no mundo do Criador? O mundo material inferior não pode acrescentar nada para o mundo superior, espiritual da alma e de Deus. Que o mundo criado material ele sempre vai ser inferior relativo quando o mundo de Deus e da alma é absoluto, eterno e imutável. Isto é, o mundo inferior nada pode proporcionar ou completar o mundo superior, que já é completo e íntegro por si só. Aliás, o mundo dos desapegados, o mundo da alma e de Deus só podem ser satisfeitas com as próprias qualidades divinas em estado de expansão permanente e eterna. Mas, infelizmente, os apegados não sabem como se aproximar da própria alma e nem de Deus. Por isso que nunca tiveram nenhuma experiência direta nem com a sua própria alma. Podem estar convencidos que tem Deus ao seu lado, porque Deus é onipresente, mas na realidade os apegados não sabem e não sentem e nem experienciam a presença de Deus e da própria alma. Mesmo porque, se houver uma única experiência com a própria alma e com Deus, jamais a pessoa cairia ou decairia ao estado apegado, agitado e dualista. Então veja que os níveis vibracionais egoístas e destrutivos rebaixam os apegados a ponto de não perceberem e não se conectarem às altas vibrações do amor puro e da própria alma. São dois níveis absolutamente diferentes, um alta vibração, outro baixíssima vibração, e aí não se conectam. Por isso que não existe nenhuma ligação entre os apegados com a sua própria alma ou com Deus. Por isso, pratique a neutralidade mental para poder sair desse mundo maléfico, ilusório e sofredor. E mais, saiba que você deve usar as próprias fraquezas para se neutralizar. Se você acontece alguma coisa, um fato, um fenômeno, uma circunstância desagradável, ruinosa, triste, utilize. Não fique triste, não fique nervoso, não fique estressado. Utilize a sua própria fraqueza para se manter neutro. E deve sim usar as fraquezas dos outros para também ficar contemplando pura e simplesmente e neutralizar os seus quereres e não quereres. Calar. Mesmo porque a neutralidade é que te livra de todas as ações, reações e decisões ruins e enfraquecedoras, erradas e enfraquecedoras, e te consolida como um ser inafetado pelo mundo inferior e pela mente
até então escravizada pelo ego. Sim, o dia que você conseguir silenciar a mente, nada, absolutamente nada desse mundo pode te afetar. E não perca nunca nenhuma oportunidade de praticar o silêncio mental ou a contemplação pura, pois a cada oportunidade não praticada, lembre-se, esse fato ou a circunstância retornará com absoluta certeza e com mais força, pois a causa errada que gerou as consequências ruins não foram neutralizadas. Por isso que não perca as oportunidades para neutralizar a mente. Mas uma prática certeira eliminará várias causas erradas e negativas acumuladas no tempo. Então tenha a certeza de praticar o desapego mental com total sinceridade, fé e no amor de Deus. E como ser humano, todos têm tarefas a cumprirem nesse mundo. Então, seja tarefas profissionais, familiares, sociais, etc. Mas as pessoas se esquecem que todos possuem uma única tarefa a cumprir a nível mental, que é a tarefa de aquietar a mente. Isso significa, faça o que tem que ser feito e ponto final. Não acrescente nada, nenhum desejo, nenhuma aversão que te conecte com os resultados. Isso é silenciar a mente, isso é se desapegar. Então faça o que tiver que fazer e ponto final. O resto deixe tudo por conta de Deus. Mas muitos se enganam querendo cumprir com a tarefa espiritual divina quando essa já é completa. Se você hoje está triste, não lute para ficar feliz, não lute para a sua alegria ou harmonia. Porque você é um ser completo. E no ser completo, nada pode ser acrescentado e nada pode ser retirado. Então, a única obrigação dos apegados é simplesmente silenciar a mente e a alma e Deus, divinos e completos, passarão a se manifestar. Portanto, faça o que está ao seu alcance, que é neutralizar a mente e Deus se manifestará automaticamente. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado e boas práticas da contemplação e da neutralidade mental. Até a próxima.